Meus amigos, queria confidenciar uma coisa com vocês que aconteceu nos últimos dias, que foram bastante importantes para mim. Quando eu decidi parar de apostar lá em agosto de 2025, eu me isolei das pessoas. Eu, inclusive, já falei isso aqui no canal. Eu me isolei primeiro por causa do vício, então eu ficava muito tempo em casa apostando. E depois que eu parei de apostar, eu me isolei de forma estratégica, porque eu tinha muito medo de me encontrar com alguns amigos da época e ter recaídas justamente porque eles também jogavam, apostavam, então eu tinha esse medo. E nesse isolamento, eu só conversava com meu pai, com a minha irmã de consideração e com a minha esposa. Eu fiquei muito tempo assim. Trabalhava, mas me mantinha muito tempo em casa. Pelo menos ali nos primeiros 3, 4 meses eu me mantinha praticamente isolado aqui em casa. Depois que eu comecei a sentir alguma melhora, eu comecei a rever familiares, comecei a voltar a frequentar a casa de parentes, principalmente daqueles que eu tinha um laço muito forte por causa da minha mãe. Então eu voltei a visitar, participar das festas de família, aquela coisa toda. Revi parentes, foi muito bom, foi muito importante para mim. Mas eu tinha muita saudade de rever grandes amigos que eu tinha na época. E depois de muito tempo, isso aconteceu. Aconteceu agora no último final de semana. Um casal de amigos que eu e minha esposa amamos muito. Eles fizeram aniversário e lembraram da gente e nos convidaram. E eu fiquei com muito medo, assim, de comparecer lá, porque eu não sabia qual seria a reação deles, porque já tinha muito tempo que eu não via eles, sabe? Coloca aí uns 10 meses, eu acho. Ou até antes. Tinha muito tempo que eu não via eles. Desde que eu me isolei para poder focar no vício. E depois eu me isolei novamente para poder tratar o vício. Eu não vi esse casal de amigos. Então, quando eu cheguei lá na festa dela, né, da nossa amiga, eu fiquei bastante receoso como é que seria a recepção, muito tempo sem se ver e tal. E para minha surpresa, eles me trataram como se nada tivesse acontecido, como se eu ainda fosse presente na vida deles. E aquele bloqueio que estava dentro de mim, né, de ficar com medo ali de ser desprezado por esse isolamento que eu acabei escolhendo fazer, e lidar com isso, de chegar lá e ser muito bem recebido por eles, isso quebrou uma barreira que tinha em mim e me deixou bastante feliz. Confesso que eu não esperava por isso. E a festa foi bastante divertida e a gente pôde ali conversar. É claro que eu não expus para eles o que aconteceu, até porque era um dia de festa, eu não queria pesar o clima. E era jogo do Brasil, a gente estava super empolgado ali para ver a seleção jogar. Foi o dia do jogo da estreia contra Marrocos. Então a gente focou ali na festa, pelo menos eu foquei na festa. A única pessoa que eu falei o que tinha acontecido e por que eu sumi foi com um dos filhos dele, né, do noivo da aniversariante, que é um amigo que eu tenho muita saudade, sentia muita saudade. Então eu pude ali conversar com o filho mais novo dele, expus a situação, ele também é apostador, e ele ficou em choque com o que eu falei, que eu perdi mais de 80 mil, e tive vários problemas aí de saúde, a mente bagunçada, emocional abalada, e por isso que eu sumi. E foi muito legal, porque ele falou que estava com saudade, que gostava muito da gente, né, de mim, da minha esposa, e que bom que a gente estava de volta ali, fazendo parte da vida deles de novo. E isso me deixou bastante feliz. E logo após esse aniversário, que foi na estreia do Brasil contra Marrocos, na sexta-feira agora, que foi o segundo jogo do Brasil contra Haiti, a gente também foi convidado agora para o aniversário do noivo, né? Do meu amigo. Ele fez num lugar pequeno porque ele queria só as pessoas que realmente
Ele queria que faziam parte da vida dele, não queria aglomeração, queria só os mais chegados, e eu fui convidado. E também ainda receoso, porque no dia do jogo do Brasil com o Marrocos a gente não conversou muito a respeito das coisas e a gente focou mais na festa, mas nessa última sexta-feira a gente conseguiu conversar bastante ali. Não sobre o que aconteceu, mas sobre a nossa amizade. E a gente curtiu ali a festa, foi muito divertido, sabe? Eu consegui ficar mais à vontade porque eu ainda estava com aquela coisa na cabeça de caramba, será que a amizade ruiu ou continua tudo da mesma maneira realmente? E para minha surpresa, nada tinha mudado. As coisas parecia que eu estava no mesmo ambiente que eu estava antes de apostar, que as amizades eram as mesmas, que nada tinha mudado. Ele e a noiva dele me tratando como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse presente na vida deles desde de sempre. E isso me deixou muito feliz. E no final, quando a gente foi embora, a gente foi se despedir, né? Do pessoal e tal. E quando a gente foi se despedir dele, do aniversariante, né? Meu amigo de longa data, foi bastante emocionante porque ele abriu o coração, ele falou que estava com muita saudade da gente, queria saber por que a gente sumiu, por que a gente não falou o que estava acontecendo, independente do que estivesse acontecendo, que a gente podia contar com ele, que a gente podia ter falado com ele a respeito do que estava se passando, que ele com certeza ia estender a mão. Não teve julgamento, não teve dedo na cara, foi só uma pessoa sendo totalmente amiga e falando assim, olha só, independente do que vocês passaram ou do que vocês estão passando, não sumam. Eu quero vocês presentes na nossa vida, independente do que esteja acontecendo, porque eu amo vocês. E aquilo ali me emocionou e a gente chorou ali junto. E eu percebi uma coisa, que independente do isolamento que me ajudou, eu cometi um erro. E o erro foi de ter deixado esses amigos para trás. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado com essas pessoas que eram tão presentes e tão verdadeiras na minha vida. E ter me afastado me custou muita coisa, porque talvez se eu tivesse aberto a situação para essas pessoas, talvez a minha recuperação seria mais rápida, talvez ela seria menos traumática e as coisas poderiam ter sido muito mais leves, porque apesar de eu ter me isolado e isso ter funcionado, a consequência foi muito pesada. Eu passei por muitas coisas praticamente sozinho, somente eu e a minha esposa aqui em casa. E eu poderia ter aliviado toda essa tensão, toda essa coisa que estava na minha cabeça, no meu emocional. Eu poderia ter falado isso com os amigos que eu tinha. E assim, eu avalio isso como um erro no percurso. É claro que se a gente for olhar, né, se eu for olhar, tudo que aconteceu teve êxito, até porque já são 10 meses sem apostar. Mas tudo poderia ter sido tão mais leve, tão diferente, tão mais acolhedor. Eu poderia ter recebido muito mais apoio de outras pessoas e poderia passar por certas situações de forma melhor do que eu passei. E isso me custou muita coisa, esse isolamento. Esse isolamento me custou muitas amizades, eu praticamente perdi todas. Os laços que eu tinha com os meus parentes, eu perdi todos, porque mandavam mensagens, queriam saber de mim, eu sempre me escondia, não respondia mensagens. Foi uma escolha que eu fiz. Se estava certo ou não, na época eu não tinha essa capacidade de saber se eu estava certo ou se eu estava errado, porque o meu foco era único e exclusivamente sair do vício, porque eu não aguentava mais passar por aquilo. Mas hoje, com a cabeça melhor, mais tranquila, com o emocional em equilíbrio, eu consigo avaliar e perceber que tudo isso poderia ter sido passado
de forma muito mais tranquila e muito mais leve, tendo o apoio dos meus amigos, que eu escolhi me isolar. E eu estou trazendo essa reflexão aqui nesse vídeo porque o isolamento, quando feito de forma estratégica para poder sair do vício, ele funciona. Mas não se esqueça das pessoas que te amam, não se esqueça das pessoas que são verdadeiras, que as amizades são verdadeiras. Não se esqueçam das pessoas que te querem bem, que querem te ajudar. Faça esse isolamento, mas faça da maneira correta, com sabedoria, com entendimento. Pedindo ajuda, não tendo vergonha de falar da sua situação para as pessoas que realmente te amam, porque elas vão entender. Esse foi o meu erro. Eu achei que falar para elas o que eu estava passando seria um peso, quando na verdade não era. E esse grande amigo jogou isso na minha cara, né, de forma muito carinhosa, no aniversário dele, na despedida. Ele disse: Júlio, independente do que aconteça com você, conta comigo. Se for bom, conta comigo. Se for ruim, conta comigo também. E não me interessa o que você está passando. Me interessa ver você bem. E me interessa que você faça parte da minha vida, das coisas que estão acontecendo comigo. E é tão difícil você achar pessoas hoje que agem dessa maneira, que, dependente do que aconteça, te estendem a mão sem querer saber por quê, sem querer saber se vai ter algo em troca, simplesmente estendem a mão porque querem te ajudar, porque amam você. Amam a sua companhia, amam a sua amizade, e isso ele deixou muito claro. E eu confesso que depois disso bateu uma leveza assim em mim, de saber que, por mais que eu tenha me isolado dessas pessoas, essas pessoas continuam me amando como elas amavam quando a gente estava ali junto, estava ali unido. E isso me deixou bastante feliz. Então, se você está passando por um processo de vício e você decidiu se isolar, faça isso com sabedoria, faça isso respeitando você, claro, mas não deixe de incluir essas pessoas que te amam nesse processo, porque eu aprendi isso, que as amizades elas se fortalecem na fraqueza, elas se fortalecem nas dificuldades. E se ainda assim elas não se fortalecerem, não tem problema. As pessoas, elas não são obrigadas a nos ajudar no momento de dificuldade. Claro, em nenhum lugar está escrito isso. Mas se essas pessoas decidem ajudar, elas podem mudar o rumo da nossa história através de muito apoio, de muito carinho e de muita compreensão. Então, se eu levei todo esse tempo para poder parar de apostar, somente colocando 3 pessoas nesse circuito, que novamente eu faço questão de lembrar que foi meu pai, a minha irmã de consideração e a minha esposa, talvez se eu tivesse incluído esses amigos, eu teria parado de forma mais rápida e seria muito menos traumático do que foi. Então, não ignore suas amizades. Não coloque de lado as pessoas que você ama. Eu sei que é difícil esse processo de saída de vício, mas estar com pessoas que nos querem bem, que querem nos ajudar, é fundamental para a gente conseguir sair de uma situação de vício, sair de uma situação onde a sua cabeça não pensa mais de forma racional, que o seu emocional está totalmente abalado. E quem sabe são esses amigos que vão ser o suporte para você dar a volta por cima e sair desse fundo do poço. Espero muito que vocês reflitam nisso. Se forem se isolar, se isolem com sabedoria e sempre peçam ajuda às pessoas que realmente amam você, porque você vai ver que elas vão fazer diferença na situação que você está passando e elas vão te ajudar a sair
muito mais rápido e de forma muito mais leve e tranquila dessa situação de fundo de poço. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Simplesmente faça. E de repente você se surpreenda com o resultado.